Daí a gente fez pesquisas sobre as ferramentas, algumas como o brinquedo educativo, sobre as antigas cartilhas, suportes usados na sala de aula, que são, por exemplo, o projetor, sobre o uso de computadores e, inclusive, alguns comentários sobre o uso da tecnologia dentro da alfabetização. Sobre a questão dos brinquedos, a gente viu muitas descrições e poucas fotos. Para falar a verdade, nenhuma foto de alguns tipos de brinquedo, como carimbos, blocos de montar com letras e outros brinquedos como aquelas antigas luzinhas mágicas, né, para a criança aprender a escrever. E o que a gente encontrou foi que muitos pesquisadores dizem que o lúdico potencializa a forma como a criança aprende. Ela vai aprender aprender a ter noções espaciais, noções de como interagir com outras crianças, se socializar, e também sobre como resolver pequenos problemas, aqueles brinquedos como Lego, como aqueles bloquinhos de montar as palavras. As nossas crianças já aprendem desde cedo como criar uma certa linha de raciocínio para resolver problemas, achar soluções. E sobre o computador, quanto à alfabetização, a gente viu muitos textos, na verdade, criticando. Uma professora, inclusive, ela expôs um texto no site sobre educação, onde ela mostrava uma pesquisa da Unicamp que pegou dados de uma organização de avaliação de ensino dos Estados Unidos, onde mostrava que a maioria das crianças que usavam o computador normalmente tinha uma nota inferior àquelas que não usavam o computador. Mas daí também a gente estava discutindo isso ontem, inclusive, porque é uma informação muito vaga. Será que a criança não tem, se ela não está tirando uma nota melhor, talvez porque ela use menos tempo para estudar e mais para usar o computador. Mas será que o computador não tem sistemas preparados para que ela possa aprender melhor? E é por isso ela não absorveu a informação necessária para ir bem na escola? Será que os métodos de avaliação das escolas não estão levando em conta a forma como as crianças podem adquirir novos conhecimentos usando tecnologia? Será que a culpa é da tecnologia ou a culpa é dos métodos de ensino que não foram atualizados? Existem uma pesquisa que foram desenvolvidas que também ficam mais no campo acadêmico, assim, foram desenvolvidos por alunos. Uma delas foi desenvolvida na Unicamp, que é um jogo criado em Flash, bem simples assim até, mas que usa metodologias já utilizadas não computacionalmente, né, mas usadas em sala de aula como brinquedos lúdicos que às vezes até são desenvolvidos pelos próprios educadores ou adaptados pelos próprios educadores. Na verdade é uma adaptação, né? E é um uso bem simples, desenvolvido para crianças, assim, é um brinquedo de arrastar. Você tem uma interface onde você completa as palavras com letras, assim, uma série de letras, e as crianças arrastam as letras e completando as palavras, e do lado existe um feedback que é uma carinha, um smile, assim, que vai ou sorrindo mais ou menos, assim, e isso indica se a criança está acertando ou não esse preenchimento das lacunas, assim, né? E um outro projeto um pouco mais complexo também é um projeto que são de três pesquisadores, que aí já não são pesquisadores da USP e de outras universidades, que ele utiliza, que é um software também de pré-alfabetização, que utiliza o reconhecimento inteligente de caracteres e usando uma rede neural artificial, assim, é uma coisa mais, o sistema é mais complexo, mas eles até falam no texto que apesar do sistema ser complexo, utilizar essa inteligência artificial, a forma como a criança utiliza é uma forma bem simples, assim. E o sistema, o aprendizado dele ser automático, assim, o software ele acompanha o desenvolvimento junto com o desenvolvimento da criança. Ele foi bem conceituado nessa pesquisa desses estudiosos. Mas de tudo que a gente pesquisou
professor, estudante de ferramentas, a gente percebeu uma coisa, que a educação está sempre, principalmente nesse princípio desse início da alfabetização da criança, está sempre voltada para o acerto. Você percebe que tem pouca abertura para a criança criar, principalmente na escrita, questão da escrita. Os professores abrem margem para quando a criança está desenhando, para criar novos desenhos, desenhar outras coisas, misturar tintas, mas você não vê muito isso dentro na hora que isso recai sobre a escrita. Quando recai sobre a escrita, é escrever uma palavra correta do jeito que ela existe, da forma que ela é tida como correta. São usadas pelos mesmos diferentes tipos de pedagogias, né? Cartilha, por exemplo, usada tanto construtivista quanto outras metodologias mais tradicionais. Depois o controle construtivismo, o Ministério da Educação tirou fora a cartilha do Carlos Só, mas segundo o site, uma pesquisa mostrou que nesse mês 10 mil cartilhas por ano ainda se vende. A mesma cartilha. Bom, mas o fato é que será que talvez cada uma dessas ferramentas diferentes que existem, elas não têm uma certa orientação delas, digamos assim, um certo limite, né, que induz a um determinado tipo de utilização. Aí também entra a questão do próprio computador, né? O computador, por exemplo, um MSN. MSN não tem corretor ortográfico. Mas podia ter. Podia ficar sublinhado todos os VC que você escreve. E ele podia ainda te sugerir, olha, poderia te sugerir, ó, por que você não muda essa palavra aqui? Vamos usar um vocabulário, pelo menos como uma opção, né? Pudesse desligar, mas isso pode causar um outro problema. Eu vi uma reclamação pela revista de informática. O que foi? Fala aí, Guilherme. Tem um instant messenger que já tem um corretor ortográfico. Ah, é? É Pidgin. Como? Pidgin. Mas não tem pro português, né? Tem. Corrige português também? Corrige português. Tem todos quando precisar de ortografia ali, né? Isso é um projeto aberto, né? Aí nós chamamos de todas as palavras, mas tem a funcionalidade ali. Se escreveu errado ali, ele sugere algumas palavras e também tem opção como se adicionar ou substituir ali a palavra, né? Aí ele deixa marcado, mas quando é enviado na conversa ele já considera, né? Fred, mas numa revista de informática, o colunista estava falando sobre a questão do corretor ortográfico e ele falou num artigo que ele tinha lido no estudo sobre a questão do uso do corretor ortográfico nos editores de texto, que as pessoas estavam aproveitando tanto a questão de já corrigir automático aceitar a sugestão, que elas não usavam para dicionário e muitas vezes elas não sabiam mais significado exato de muitas palavras, que é até mais importante do que a própria grafia. Então você tem uma limitação para cada lado. Se você ajuda o cara, mas você não diz que você não dá a opção de saber o significado, você também está limitando o próprio aprendizado. Eu não sei, eu acho que o cara ele está generalizando esse pesquisador, porque o que tem a ver a sugestão ortográfica com o significado da palavra? Normalmente não tem nada a ver. Não tem. Mas isso está diminuindo a pesquisa das pessoas. Não, o que eu acho assim, o corretor ortográfico ele vira uma tipóia, né? Às vezes a pessoa uma muleta, né? O cara anda com a muleta e não consegue andar sem a muleta. Daí que não consegue escrever um texto corretamente sem o corretor ortográfico. Por outro lado, eu já vi pessoas também que dizem que não, o corretor ortográfico me ensinou muitas coisas. Ah não, eu passei a escrever melhor depois que eu comecei a usar o corretor ortográfico, porque ele... Ele entendi a posição do cara, que ele falou que antigamente as pessoas, para escrever certo, iam no dicionário para ver como escrevia. Você acaba se entendi. Qual o significado e tal. Entendi. Você não vai pegar o dicionário e ver o modo que escreve a palavra, é quase impossível você não ter a curiosidade de saber alguns outros significados. Você não tinha mais essa atração que o dicionário dava, porque o corretor é só corretor, não é um dicionário. Mas o corretor podia ter um dicionário também. Aliás, tem a opção de você abrir essas ideias é bom vocês irem anotando, porque e se tratando